Foi em março de 2023 que o Estadão revelou o caso das joias sauditas, um escândalo que envolvia Jair Bolsonaro e pessoas próximas a ele. Segundo a reportagem, em outubro de 2021, uma bagagem preciosa foi apreendida com a comitiva do então presidente, que voltava de uma viagem da Arábia Saudita. Um kit de joias de luxo, avaliadas em mais de 5 milhões de reais, que o governo nem declarou como presente de Estado e nem pagou os impostos para que os objetos pudessem entrar no país como itens pessoais. O caso virou um inquérito da Polícia Federal em agosto de 2023. E só agora, quase um ano depois, Bolsonaro e outras 11 pessoas foram indiciadas. Bolsonaro por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os indiciados estão figuras carimbadas, como o ex-chefe da SECOM, Fábio Weingarten, o advogado Frederico Wassef e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, além do pai dele, o general Mauro César Lorena Cid. Agora, a decisão depende da Procuradoria-Geral da República. Se a PGR apresentar a denúncia e ela for aceita pelo STF, Bolsonaro vira réu. Se for condenado, pode pegar até 32 anos de prisão. Quinta-feira, 11 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Tava faltando ainda essa semana no Em Detalhes a gente falar sobre o caso das joias envolvendo Bolsonaro. Esse caso começou há bastante tempo, em outubro de 2021, foi quando entrou pela primeira vez na mira dos órgãos brasileiros e a gente vai entender a cronologia dessa história toda, quem são os envolvidos, além do próprio Bolsonaro, que foi indiciado pela Polícia Federal. Vamos entender essa história, claro, com a nossa jornalista investigativa aqui do ICL, a Juliana Dalpiva, que acompanha essa história há bastante tempo. Ju, que prazer te receber em estúdio agora. Prazer enorme estar aqui contigo e também com o nosso time e com toda essa nossa comunidade linda vez, né? do ICL. Aqui no estúdio é a primeira vez, embora a gente já tenha feito umas luxo. Belas parcerias no Em Detalhes. Grandes parcerias, mas agora presencialmente também. Vamos começar essa história pelo Bolsonaro, então, porque agora, com essa queda do sigilo que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, a gente tem pela primeira vez evidências muito fortes, né? Além da Polícia Federal ter apontado essa existência de uma organização criminosa para esse desvio de joias e de outros artigos de luxo, a gente tem evidências muito fortes, né? Não há dúvidas de que o Bolsonaro, de fato, atuou muito diretamente nessa história. Então, quero começar te perguntando quais são as principais evidências que foram incluídas nesse relatório da Polícia Federal. Gabi, eu acho que mais do que evidências mesmo, eu acho que tem um caminhão de provas. Sabe? Que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro em todas as negociações que ocorreram em torno dessas peças, dessas joias de luxo que foram presenteadas para o governo brasileiro, para a presidência da República e foram desviadas. Então, o valor de avaliação daquilo que já foi periciado pela Polícia Federal chega, né, a cerca de quase 7 milhões, 6 milhões e 800 mil, mais ou menos. Reais, né? Reais. Porém, este valor vai ser maior. A gente vai detalhar aqui ao longo do programa. Tem um relógio bastante valioso, vale cerca de 300 mil reais, segundo pesquisas, né, de mercado, que é um Patek Philippe, que está desaparecido. Ele é um dos principais itens desaparecidos, vendidos dentro desse esquema ilegal, e que ainda não compõe esse valor de 6 milhões e 800 mil reais que a gente está falando aqui. Então, o relatório de 476 páginas, que encerra esse inquérito da Polícia Federal sobre o desvio ilegal desses presentes para o governo brasileiro,
tem um valor superior ainda que a gente vai acompanhar a atualização ao longo das próximas semanas. Esse acho que é um primeiro aspecto, né? O valor disso tudo, que é para as pessoas dimensionarem o tanto de dinheiro público que está ali dentro desse esquema. E aí, com relação ao que envolve Jair Bolsonaro, é o que as pessoas quiserem saber, porque temos aí mensagens, fotos, é mensagem do Bolsonaro com o Cid, é ligação do Bolsonaro com o Frederic Wassef, é ligação do Bolsonaro com diferentes funcionários da presidência da República também, depoimentos destas pessoas para a Polícia Federal. Eu, sinceramente, é difícil de resumir em poucas palavras e frases aqui para a gente não precisar passar o programa inteiro só falando do que envolve diretamente o Bolsonaro, mas existem muitas provas do tanto que ele se envolveu diretamente em cada uma dessas negociações. Eu acho que a gente trazendo o processo histórico de tudo isso, dá para a gente olhar com mais detalhes para o envolvimento, inclusive, do próprio Bolsonaro. Então, acho que a primeira aparição dessa história foi em outubro de 2021, como eu falei na abertura do programa, dia 26 de outubro de 2021, que foi quando começou a interceptação, foi quando aconteceu a interceptação desse kit de joias no aeroporto de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Um assessor do ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, teve peças apreendidas, né? Esse kit de peças apreendidas, a gente está falando de um colar com pedras, que é o destaque, né, desse kit, um par de brincos, anel e também um relógio, e que estava tudo cravejado de diamantes ali, milhares de diamantes. E ele tentou entrar no país, no Brasil, sem declarar esses bens. Ok, então a gente tem ali o ministro, Bento Albuquerque, que também aparece nessa história. Ele diz que não tinha visto as joias, que na verdade era um kit que seria de presente para a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, então primeira-dama, né? E depois, o que aconteceu é que ele estava com outro kit, que acabou entrando no país, que é o kit Rosegold. Então vamos lá, por partes. Vamos falar primeiro desses dois kits, o que foi apreendido e o que ficou no Brasil, né, em solo brasileiro, e que demorou quase um ano para chegar nas mãos do Jair Bolsonaro. E aí acho que a gente pode ir destrinchando para os demais também, porque foram muitos presentes, né? Eu gosto da gente fazer esse raciocínio, que é para as pessoas entenderem como o tempo todo essas pessoas negaram que estavam fazendo qualquer coisa ilegal, e aí elas estavam o tempo todo também escondendo o que elas estavam fazendo. Então, veja, eles tentam, como você falou, entrar no Brasil com os dois kits, um é o masculino e o outro é o feminino, um é o colar de diamantes e os brincos, o outro é um relógio, que a gente ficou conhecido na imprensa, né, o kit Rosegold, e o kit Rosegold, que é o relógio masculino, ele entra ilegalmente, escondido na mala de um dos assessores do ministro Bento. E o colar de diamantes, eles tentam ali, como diríamos no Rio de Janeiro, desenrolar, entendeu? Uhum. Mas não tem desenrole. Os fiscais falaram, não, senhor. Com os fiscais. Os fiscais ali da Receita atuando, defendendo o Estado brasileiro como verdadeiros e bons cidadãos brasileiros, servidores públicos, cumpriram o dever deles, retiveram o colar de diamantes. Mas acabou passando esse kit do relógio. Que é o que tem uma caneta, um par de abotoaduras, um anel e uma espécie de rosário. E aí, o que acontece depois? O kit feminino que fica apreendido, fica lá um ano apreendido. E aí, quando vai acabar, né, tá acabando, o Bolsonaro já perdeu a eleição, tá preparando a saída dele para os Estados Unidos, e agora, recentemente até, ele próprio confessou, né, imagina se eu tivesse aqui no Brasil no 8 de janeiro, o que é que ia me acontecer, né, já para antecipar também o que vem por aí com o inquérito do golpe, ele próprio sabe o que eles estavam fazendo. Então, ele armando essa saída do Brasil, começa uma operação resgate de todas essas joias.
uma busca bastante intensa, com pressa para obter isso. E aí, se não me engano, é 28 de novembro de 2022, ele recebe em mãos, tem recibo disso, o kit Rosegold, que entrou ilegalmente e estava com um dos funcionários da presidência ali, na verdade, um dos funcionários do Bento. E só então esse kit vai para avaliação do acervo, mas mesmo assim ele este kit do relógio viaja com o Bolsonaro para os Estados Unidos quando o Bolsonaro vai para os Estados Unidos. Sem uma autorização concreta para que isso acontecesse. E aí, para a gente começar a falar aqui do Rosegold, o que acontece com o Rosegold, com esse relógio, quando ele vai para os Estados Unidos com o Bolsonaro? Ele vai ser negociado. Segundo o Cid, em determinado momento, o Bolsonaro chega para ele com uma mala com os relógios, né? Não só esse, como um outro, para ser negociado nos Estados Unidos. E aí, eles trocam mensagens ao longo do tempo, ali enquanto eles estão nos Estados Unidos. Tem momentos que o Cid também está nos Estados Unidos. O Bolsonaro fica 3 meses, mas o Cid volta, fica indo e vindo. O Cid chega a enviar a Bolsonaro o link do leilão para acompanhar o leilão do Rosegold. O Bolsonaro responde, selva, que é, né, um jargão muito comum na área militar. Foi um dos destaques do relatório da Polícia Federal, inclusive. Exatamente. Né? É um dos aspectos que envolve ele diretamente. Ou seja, eles acompanharam a tentativa da venda. Isso antes do caso vir à tona. Aí, um pouco depois deste momento, porque não consegue vender, tá? Não vende, o Rosegold não é vendido, ninguém arremata no leilão e tal. Aí explode o escândalo, sai a primeira matéria do Estadão, do André Borges e da Adriana Fernandes, dando conta da história do colar. Aí vamos voltar aqui agora no colar, pra gente explicar o colar. Lá pro aeroporto de Guarulhos. E agora vamos voltar aqui um pouquinho para dezembro de 2022 de novo. Passaram o mês de dezembro inteiro tentando botar a mão nesse colar que estava retido lá na Receita em Guarulhos. Lembrando, Bolsonaro estava planejando ir para os Estados Unidos nesse momento. Exatamente, ele vai com o relógio, mas o colar fica. E o colar fica de novo pela atuação dos servidores da Receita. O que acontece? O Júlio César Gomes, que era o chefe da Receita, e ele é um personagem bastante interessante dentro dessa história para entender tudo o que aconteceu, para além do Cid, que era ali o homem que fazia tudo para o Bolsonaro. O Cid é chamado pelo Bolsonaro em determinado momento para falar sobre isso, mas segundo o próprio ex-chefe da Receita, que foi colocado lá por ser um homem de confiança do Bolsonaro, para atender pedidos de Jair Bolsonaro, o Júlio, no fim de uma apresentação, meados de dezembro, ele é procurado pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro fala para ele: o senhor teve conhecimento sobre algum colar de joias que estava lá na Receita? E aí o Júlio diz que não, e diz que vai pesquisar. Passa um tempo, e o Bolsonaro telefona para o Júlio, no dia 27 de dezembro de 2022, e cobra a tal da pesquisa em torno de cadê esse colar? E o Júlio responde que tinha avisado o Cid. E aí eles começam uma corrida, porque o Júlio tinha dado conta de que precisava de um ofício para tentar liberar. Então, assim como teve minuta golpista, teve minuta também para botar a mão em joia ilegalmente, apreendida pela Receita. Muito mal feita, por sinal. Muito mal feita, por sinal. E aí, o que acontece? Eles começam a pressionar um funcionário do Gabinete do Patrimônio a assinar esse ofício, fazer esse ofício. Esse funcionário chamado Marcelo não aceita, não topa. Tem um determinado momento em que o depoimento do Marcelo e do Cid dá conta do Cid ter ligado para o Marcelo, tudo isso dia 27 de dezembro, que foi um dia que ninguém trabalhou lá nem na Presidência da República, aparentemente, nem na cúpula da Receita Federal, a não ser para tentar tirar o colar de diamantes lá de Guarulhos. E aí ele bota no viva voz, está, de um lado, o Cid e o Bolsonaro,
e do outro esse funcionário chamado Marcelo. O Cid bota no Viva Voz, que é para o funcionário explicar ao então presidente da República por que ele não podia botar a mão nesse ofício desse jeito, porque isso não caberia ao patrimônio solicitar um item que estava apreendido, que seria um presente para o presidente. E aí, depois o Cid e o Júlio da Receita continuam lá o dia inteiro fabricando um jeito de pegar esse colar. E aí, o próprio Júlio redige o que seria essa minuta, e aí tem erro de informação, tem erro do nome do órgão, e tem uma coisa também que é informação falsa, há uma mentira no meio do ofício dizendo que a demora para requisitar tinha a ver com os meses que demoraram-se meses para conseguir acessar os documentos comprobatórios das origens e que estão anexados. Nem teve documento anexado, nem demorou meses para procurar documento comprobatório. Simplesmente estava parado lá. E também não é de praxe de um secretário da Receita Federal fazer esse ofício, né? Redigir esse ofício. Até porque esse ofício, ele é um ofício que ele próprio vai receber. Sim. Ou seja, fazia parte deste plano, né? Todo. E aí eles fazem tudo isso, encaminham, o funcionário que trabalhava com o Cid diretamente vai até Guarulhos tentar retirar o colar, mas os funcionários da Receita lá local, né, tentam pedir informações, olham um ofício, desconfiam de tudo e não liberam. É só por isso que esse colar não foi extraviado também. E ele é o item mais valioso de todos. Teve um esforço tão grande, uma energia tão grande para que isso funcionasse, né? Tem uma hora lá que o Júlio chega a escrever, esse secretário da Receita, que era para todo mundo se mobilizar para tentar fazer isso. Então, tem um esforço tão grande, ou seja, existe uma pressão em torno disso. E tem uma troca de mensagens também entre o próprio Cid e o Júlio em determinado momento em que o Júlio pergunta, você avisou o presidente que vai ter jeito pra gente tirar o colar de lá? E o Cid responde, avisei. Ou seja, o Bolsonaro estava chefiando tudo isso o tempo inteiro. Não só ciente, como dando ordens. Exato, cobrando, provavelmente, o andamento disso tudo. E aí, o colar fica apreendido, o escândalo vem à tona e começa, Gabi, a confusão em torno do que a gente não sabia, que era o fato desses outros relógios já terem saído do Brasil, inclusive antes disso tudo, antes dessa conversa toda, eles já tinham vendido um relógio. Exatamente, né? Eu acho que aí a gente entra nesse outro objeto, nesse outro artigo de luxo, na verdade são dois, né, que são o Rolex, que é vendido, e tem o Patek Philippe, que até hoje a gente não sabe o paradeiro desse relógio. Então acho que a gente pode entrar agora nesse aspecto da história, e tem um outro personagem que quando a gente fala do Rolex, a gente não pode deixar de falar, que é o advogado da família Bolsonaro, o Frederico Wassef, que fez toda essa tramitação para recuperar o relógio, teve que pagar um preço menor do que ele valia, né? Esse relógio, o Rolex, e também há provas de que o Bolsonaro acompanhou todo esse processo muito de perto, né? Chefiou, eu acho que é isso, ele era o principal interessado em torno disso, né? E aí, agora que a gente vai falar dos outros kits, né? O Patek Philippe foi presenteado pelo governo do Bahrein em 2021 para o governo brasileiro. E aí, assim, a gente sabe que o Bolsonaro teve conhecimento do Patek Philippe também pelas imagens, existem imagens na nuvem do celular do Cid que mostram que fotos do Patek Philippe desaparecido, que vale 300 mil reais, foram tiradas dentro do Palácio da Alvorada. A imagem, o envio dessa imagem gerou uma localização que permite geolocalizar e saber que foram tiradas lá dentro do Palácio da Alvorada, que é o quê? A residência do presidente da República, quando ele ainda era presidente da República. Esse é um primeiro aspecto de conhecimento do Bolsonaro. Mas aí a gente precisa voltar um pouquinho, a gente estava falando de dezembro de 22, e quando eles tentam pegar o colar e vão embora com o tal kit Rose Gold,
o que já tinha acontecido? Eles já tinham negociado, vendido, em junho de 2022, o Patek Philippe e um Rolex nos Estados Unidos. A negociação como um todo é para mais de $70 mil. E ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. Quando começa essa confusão, vir à tona, aí em março de 2023, pelo trabalho da imprensa, e a Polícia Federal começa a investigar em torno disso, eles entram em desespero e começa um processo de recompra. E começam as investigações. E o que a gente sabe agora? Até pelo depoimento do general Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid. A gente sabe como é que foi essa negociação toda. Eles vendem em junho de 2022, e o que o general da República, seu general Lorena Cid, contou? Que o ajudante de ordens, filho dele, pediu para o pai que emprestasse a conta bancária dele nos Estados Unidos para o depósito do dinheiro da venda, esse cerca de $70 mil. Por quê, né? Por quê? E aí a história piora, porque o próprio general também conta, e o Cid Filho confirma que esse depósito do dinheiro que era para o Bolsonaro deveria voltar ao Bolsonaro como? Em saques fracionados em dinheiro vivo, que é a especialidade da família Bolsonaro. Então, tem uma foto, inclusive, de um hotel em Nova York, em um dos momentos em que o Cid pai admite, o general Lorena Cid admite que entregou um envelope para o filho entregar ao Bolsonaro com parte dessa remessa do dinheiro vivo da venda dos relógios que tinham sido negociados. Só para lembrar as pessoas, essa foto ficou muito simbólica, porque ela veio à tona justamente quando o Alexandre de Moraes derrubou o sigilo. É uma foto em que o Bolsonaro está sentado na ponta, está todo mundo tomando um cafezinho, do lado direito dele tem o Mauro Cid, o ajudante de ordens, e do lado do Mauro Cid está o Cid pai, né, o Lorena Cid. E essa foto aconteceu em Nova York em setembro de 2022, que foi quando Bolsonaro, como presidente da República, foi na Assembleia Geral da ONU. Então, durante o exercício da função na ONU, estava acontecendo tudo isso que você acabou de explicar. Então, eu acho muito importante fazer esse reforço, né? Que ele estava ali em plena atuação durante a presidência da República. Dia 20 de setembro de 2022. E é bem importante você lembrar disso, porque agora, né, conclusão do inquérito, vem o Bolsonaro. Uma das defesas do Bolsonaro é dizer que não tem nada de errado, que o tempo todo é isso, né? Ou eu não lembro, eu não sei, ou não tem, o que tem, e daí, né? Que é uma frase que ele adora. Mas no tweet que ele soltou depois da conclusão do inquérito, ele fala que tudo está depositado na Caixa Econômica Federal. Isto não é verdade. E o Patek Philippe é o símbolo, talvez, de todas essas negociatas ilegais. Por quê? Ele entrou no Brasil ilegalmente, ele nunca passou por tratamento do órgão de patrimônio da Presidência da República, para onde deveria ter ido para tratamento, e depois ele é vendido, quando o Bolsonaro ainda era presidente da República, o dinheiro dessa venda vai parar na conta do Cid pai, e depois ele é sacado em espécie para ser entregue ao Bolsonaro de modo fracionado, em várias etapas, por cada pessoa que fosse aos Estados Unidos e catasse um envelopinho com o general. E importante também, né? O general Lorena Cid tinha um cargo na direção da Apex, que é a agência de comércio brasileira, e um cargo que foi escolhido justamente por Jair Bolsonaro, responsabilidade da presidência da República. Ele estava lá como uma pessoa da confiança do Bolsonaro. E esse dinheiro volta, e aí, Gabi, para fechar muito, né, aqui o raciocínio, Bolsonaro mandou um dinheiro que estava na conta dele no Brasil para uma conta nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, este dinheiro não foi usado, segundo a Polícia Federal, são cerca de R$400 mil. Não saiu. Como que o Bolsonaro estava pagando as contas dele nos Estados Unidos, nos 3 meses em que ele viveu lá? Quem pagava o aluguel daquela casa, quem pagava a comida daquela casa, o tratamento médico que ele teve, todas essas despesas em dólar, né?
tem um valor que é superior ao valor em relação ao real. Então, Jair Bolsonaro, ao atacar, inclusive, a investigação, nenhum momento se preocupa, nem com os itens que não foram recuperados, que além do Patek Philippe tem umas estatuetas que tinham um valor menor, são acho que cerca de $5.000, é uma coisa assim, a avaliação, mas tudo isso sumiu, ele não explicou nada disso, nem explicou porque não usou o dinheiro da conta dele. E por que o general Lorena Citti está falando que fez entregas de dinheiro em espécie a ele? São várias perguntas sem resposta. E que, pelo jeito, vão ficar sem resposta, porque, pelo jeito, a resposta não é uma coisa que ele queira dar para não se incriminar. E um outro detalhe que eu lembrei aqui agora, o kit Rosegold, em determinado momento, como ele não foi vendido, mas ele estava lá para ser vendido, eles mandam entregar na casa do Bolsonaro, porque eles vão devolver, eles começam a criar essa narrativa de que não tinha problema nenhum, que eles levaram porque eles não sabiam, então eles vão depositar de volta, que aí um vai recomprar, o outro vai mandar devolver, corre aí, vamos achar tudo, né? Começam a tentar reencontrar todas as peças para tentar fugir dos crimes que tinham cometido, né? Ao mesmo tempo em que publicamente falavam, não sei, não lembro, não tem problema nenhum, era um tal de item personalíssimo. E aí só se enrolaram ainda mais. Então, também existem provas diretas envolvendo o Bolsonaro no processo de recompra do Rolex que tinha sido vendido ilegalmente e que o Assef vai lá recuperar. Uma preocupação muito grande aqui para a gente ir encaminhando para o nosso final é essa espera das eleições e se um processo, porque o que está se falando, né, na PGR, você pode falar sobre essa questão desse bastidor, é uma preocupação de que o processo político das eleições municipais possam influenciar nesse processo. Acontece que o próprio Bolsonaro já está politizando esse assunto desde o primeiro momento. Ele ataca as instituições, ataca o STF, está atacando agora, inclusive por meio dos filhos dele, a investigação da Polícia Federal. Não há nenhuma novidade. E não vai ser diferente a partir do momento que essa decisão sair. O que a gente pode esperar agora, pela sua experiência também na cobertura desses casos? Quanto tempo isso deve demorar? Porque a partir do momento que a PGR tomar uma decisão sobre esse assunto, vai começar uma ação no Supremo Tribunal Federal, que também vai levar um certo tempo até chegar à sua conclusão, né? Sobre os próximos passos, Gabi, eu acho que a PGR tem agido com muita cautela, deu para perceber já no próprio caso, no fim do inquérito do cartão de vacinação. A gente ainda não teve denúncia. E eu acho que a PGR vai também analisar tudo com calma. Eventualmente pode até pedir mais alguma apuração de alguma coisa ou outra. Como fez no caso das vacinas. Como fez no caso das vacinas. Eu acho muito difícil que venha uma denúncia em 15 dias. Pegaria o exemplo do que aconteceu com a conclusão do inquérito da Marielle, que demorou cerca de um mês para ter a conclusão, né, a entrega da denúncia. E lembrar aqui também, para quem está acompanhando a gente, que a PGR ela tem liberdade para oferecer denúncia para mais pessoas também. Ou, eventualmente, não oferecer... Pode ampliar, pode reduzir. Pode reduzir, pode fatiar, né? Deixar para entregar uma denúncia agora sobre um conjunto de aspectos e deixar para oferecer outra mais adiante. É possível também. Eu tendo a achar que é difícil disso acontecer nesses 15 dias. É um volume de informação muito grande, né? Que a gente viu, assim, são 6 volumes, pelo menos. Eu contei por baixo, porque teve uns lá que nem deu para abrir ainda, cerca de mais de 3 mil páginas. Então, eu diria que eles vão ter cautela. E aí, a questão eleitoral, eu acho que é uma coisa que é lida dentro desse momento, tendo a achar que não vai ser decisiva e definitiva, para não oferecer, talvez não vai deixar para setembro, né? Mas não acho que será nem tão rápido e nem tão demorado. Ju, obrigada. Mais didático e mais detalhado do que isso. Impossível. E a gente ainda vai ter mais enrolar dessa história, com certeza. Mas até o momento, tudo que você precisa saber está aqui. Obrigada. Obrigada a você. Quero lembrar você que a gente está com um replay da nossa aula com Adam Halter, que é sobre tecnologia e relações humanas.
Aí você pode fazer a sua inscrição para assistir, se você já assistiu, você pode reassistir, ou você pode assistir pela primeira vez também. Você assiste o nosso replay em icl.com.br/replay e pode garantir os mesmos presentes, as mesmas condições de assinatura do último domingo. O livro Irresistível, do Adam Alter, o livro Colonialismo de Dados, do Sérgio Amadeu, e também uma arte exclusiva da artista Paula Vilar, que é maravilhosa. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Próximo episódio, 10h30 da manhã, vai ao ar. Lembrando, depois tem Mercado Investimentos, Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. O Em Detalhes também está disponível para você em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Obrigada, tchau, tchau. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.